Cristo nasceu, Cristo se fez carne para habitar entre nós. Eu preciso falar isso para as pessoas. Eu não posso negligenciar, porque senão eu vou dizer assim, Cristo estava na terra. Não, Cristo nasceu, Cristo veio de algum lugar. Seja muito bem-vindo, estamos de volta. Este é o canal Vamos Ler a Bíblia Juntos. E hoje eu tenho uma mensagem especial aqui para esse final de ano, para este Natal principalmente. Nós estamos chegando aqui nesse final de ano e toda vez que a gente chega no final de ano a gente tem aquelas paradas, as pessoas param, são várias coisas que acontecem, né? Que nós já estamos acostumados, são as festas, muita comida, muita bebida, né? Eu creio que muitos já estão aí se preparando, se já não estiverem já festejando. Mas eu quero trazer a atenção aqui a um tema muito interessante. Os brasileiros, como a maior parte das pessoas no mundo, elas gostam de festa. Mas o que nós estamos celebrando nesse final de ano? O que tem enchido as nossas casas, os nossos corações? O que tem sido o nosso combustível? Eu quero trazer aqui algumas questões sobre a origem do Natal. E são 4 aqui origens que tem, né, pagãs. 2 vêm de Roma, uma é da cultura nórdica e a outra é a mais difundida por todos os locais. Primeiro, Saturnália, que era homenagem a Saturno, que era deus da cultura para os romanos. Então eles tinham banquetes e troca de presentes. Tinha Sol Invictus, também dos romanos, culto ao Sol invencível, ligado à vitória da luz sobre as trevas, marcando o aumento gradual da luz do dia. Depois, Iule, que vem das culturas nórdicas, festividades associadas ao renascimento do Sol e celebração do inverno, basicamente o Sol Invictus. E, por fim, Nicolau, né, que até os dias de hoje ele é o famoso Papai Noel, né? Então Nicolau se tornou o Papai Noel, né? Conhecido como Papai Noel, e ele era um bispo que viveu entre 270 e 343 depois de Cristo. Ele era conhecido pela sua generosidade, pelo seu cuidado pelos pobres, defesa da fé cristã. Então ele tem uma raiz cristã aí, né? Em todo esse meio aí. Mas hoje eu não quero falar de nenhum desses caras, eu não quero falar nem de Sol Invictus, nem de Iule, nem de Nicolau, nem de Papai Noel. Eu quero falar sobre Jesus. Jesus é um cara que muitas pessoas conhecem, que muitas pessoas já ouviram falar dele, mas por que a gente comemora o nascimento de Jesus em dezembro, né? Se a gente for pesquisar todo a respeito do nascimento de Jesus, a gente vai ver que não foi em dezembro. Mas eu creio que Deus fez uma coisa boa em meio a tanto paganismo. Deus permitiu que as pessoas falassem que é o aniversário de Jesus, para que, ao invés de que se fosse comemorado as coisas pagãs, fossem falados sobre ele, sobre Jesus, sobre o que ele fez, sobre ele ter nascido. E Jesus teve que nascer, né? E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 14, que diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui esse versículo, ele vai falar o quê? Aquele que é a palavra se tornou carne. Aqui a palavra nessa versão tá como palavra, né? Que é o logos, e em outras está o verbo, mas quer dizer que aqui é Jesus. Jesus tornou-se carne e viveu entre nós. Então Jesus, Deus se destituiu da sua divindade para descer à terra, para estar entre nós, para fazer algo aqui. E isso está escrito na palavra de Deus, né? Então, Cristo nasceu. Se nós percorrermos os evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos, vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? Vai falar que
Jesus nasceu, que o anjo veio, o anjo falou com Maria, depois falou com José, e Jesus nasceu. Jesus veio ao mundo, né? Porque ele precisava vir ao mundo para mostrar para nós o que era para a gente estar fazendo. E não para que nós fizéssemos igual estava acontecendo naquele tempo, né? O tempo onde os fariseus, os saduceus, os escribas dominavam e faziam a lei da forma que eles queriam. Manipulavam a lei para que a lei fosse cumprida apenas para as pessoas e não para eles. E isso é religiosidade. Mas nós queremos viver em Cristo e não em religiosidade. Então, para isso, a gente precisa abrir algumas situações aqui, em cima principalmente desse versículo. Então, esse versículo, primeiro, ele significa o quê? Significa que Cristo nasceu, né? O verbo se fez carne. Para se fazer carne, tem que ter nascido. E muitas pessoas, nessa época de Natal, elas fazem o quê? Elas vão falar que Cristo não nasceu em dezembro, não tem lugar na Bíblia que fala que tem que comemorar o aniversário de Cristo, né? Mas eu creio que nós não estamos comemorando o aniversário de Cristo. Nós estamos comemorando o nascimento dele. Que Cristo nasceu, veio a esse mundo com um propósito. Esse é o ponto. Se você não acredita nessa situação, amém. Vamos seguir em frente, vamos, né? Somos irmãos em Cristo, porém não podemos negar que Cristo nasceu. E isso é um motivo de celebração. Não aniversário, outra situação, não, comemorar o nascimento. Cristo nasceu, Cristo se fez carne para habitar entre nós. Eu preciso falar isso para as pessoas. Eu não posso negligenciar, porque senão eu vou dizer assim, Cristo estava na terra. Não, Cristo nasceu, Cristo veio de algum lugar. E uma forma de simbolizar isso é falando o quê? Sobre o seu nascimento. Né? Então, eu não quero falar de Papai Noel, não quero falar de N coisas aí que circulam no Natal. Eu quero falar sobre Jesus. Sobre Jesus ter nascido. Jesus nasceu, Jesus viveu entre nós para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Não é verdade? Então, o Natal é mais do que uma celebração anual de troca de presentes, de comida, de todas essas coisas que os homens criaram. O Natal é um momento de reflexão onde nós devemos pensar que Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Amém? Então, pensando em todo este cenário, eu tenho 3 pontos aqui em cima desse versículo que são interessantes e que devem ser compartilhados aqui. E o primeiro deles é a encarnação, Deus conosco. Então, se nós pegarmos aqui, temos a palavra carne. Carne aqui reflete o quê? Que nasceu, que houve uma pele, uma situação aqui onde Cristo se fez como nós. Né? Então, ele destaca aqui que Cristo era 100% homem e também 100% Deus, pois ele era divino. Né? Então, isso é muito importante e que muitas linhas religiosas não acreditam nessa situação. E nós, como cristãos, acreditamos que é isso, que a verdade é realmente essa. Jesus é 100% homem, 100% Deus. E por isso ele teve que se fazer carne, para assumir essa função. Né? E Isaías, ele deu essa profecia para nós, né? Que ele falava que iria nascer quem? Um menino. E esse menino seria Emanuel, Deus conosco. Né? Quantos louvores temos aí que falam sobre Deus conosco, né? Deus conosco é Emanuel. Então nós temos que pensar que Deus se fez carne para estar conosco. Então a encarnação dele é para isso. Então Jesus, ele se tornou carne para nos salvar, para nos mostrar que Deus é conosco. Deus está conosco, Deus vai estar conosco. E no Natal a gente celebra esse amor que Deus nos deu, né? Que é ter o seu Filho conosco, Deus conosco. Jesus, ele veio até nós para mostrar para a gente como nós devemos fazer as coisas. Né? Então Jesus, ele não veio à toa. Os fariseus e o pessoal naquele tempo estavam fazendo as coisas à sua maneira, interpretando as escrituras à sua maneira.
E Deus precisou vir até a Terra para que nós pudéssemos entender, e Ele deixou esse manual aqui escrito para que nós pudéssemos ver, ler e entender que aquilo que era feito não era aquilo que Deus queria que fosse feito. Então, o motivo de Deus ter se feito carne e ter estado conosco é exatamente esse: mostrar que não é para aquilo que estava sendo feito, e sim para que fosse feito diferente. Jesus, inclusive, subiu a régua muitas vezes ali no Sermão do Monte. Você pode ver que ele amplia várias situações acerca de adultério, de outras coisas, né? Ele fala, se você olhar, você já pecou, se você fizer isso, você já pecou, se você fizer aquilo, você já pecou. Então Jesus, ele sobe o nível para que as coisas sejam feitas da maneira que Deus espera que nós façamos. Então Cristo se torna o quê? Cristo se torna o nosso alvo, aquilo que nós devemos alcançar para chegar num nível aceitável para Deus. E você? Você tem se espelhado em Cristo? Cristo, ele veio, se tornou carne para mostrar para nós como que deveria ser feito, e nós temos nos espelhado, nós temos lido a palavra de Deus e seguido ela, demonstrado aquilo que está nas Escrituras para as pessoas. Eu creio que é muito importante esta passagem aqui, né, que fala isso, para a gente refletir em cima dessa questão, porque a gente muitas vezes está fazendo coisas, vivendo a vida, sem nos balizar naquilo que Cristo fez. Cristo ter vindo até nós, se feito homem, mostrado que mesmo com um corpo de carne é possível seguir aquilo que é preciso, aquilo que Deus espera de nós. Então nós precisamos ter isso em mente, que Cristo deu o primeiro passo e agora nós precisamos dar o nosso passo. Um passo que vai nos aproximar dele, manter relacionamento com ele, fazer com que nós estejamos mais próximos de Cristo, né? Então é importante essa situação, a gente olhar para isso tudo e falar assim, nossa, Deus veio até aqui para que nós pudéssemos ser guiados para ter reconciliação com Ele, né? E nós somos pecadores. E mesmo sendo pecadores, nós podemos escolher ser diferente. Nós podemos escolher seguir a Cristo. Seguir aquilo que Cristo deixou para nós. E não simplesmente viver a vida. Viver a vida desregrada de qualquer maneira, sem ter este entendimento. Então eu espero que você, ouvindo essa mensagem, tenha esse discernimento de que nós precisamos fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos, e não aquilo que nós queremos fazer, que a nossa carne quer fazer. Nós temos que parar e pensar em nossas atitudes, né? E fazer jus àquilo que Cristo veio fazer na terra, para que nós não sejamos, né, levados ao pecado, mais ainda. Que nós não fiquemos presos aos pecados, às situações do mundo, às coisas que acontecem no mundo. Então nós temos que ficar atentos a isso. Eu entro no segundo ponto, e o segundo ponto é o quê? A glória revelada. Então aqui, esse versículo ele fala assim, vimos a sua glória, né? Então, e o que é esse vimos a sua glória? Esse vimos a sua glória, ele aponta para quê? Para o esplendor divino manifestado em Jesus. Ou seja, virou carne e a glória. Então, 100% homem, 100% Deus. Não existe outra situação aqui. E no Natal nós somos chamados a quê? Somos chamados a ver a glória de Deus manifesta através de Jesus em nossas vidas. Então nós temos que esquecer presentes, esquecer decorações. Isso é tudo cortina de fumaça, né? Para aquilo que realmente importa. São coisas que muitas das vezes podem tirar nossa atenção, podem nos desviar, mas temos que estar firmes e focados em Jesus, porque Jesus é o cara que tem que ser celebrado. Jesus é aquele que vai ser celebrado no Natal. Então nós temos que estar atentos a isso. Então o Natal, ele não é para ser balizado no glamour,
toda aquela situação da festa. E sim, que o Natal seja uma oportunidade de você mostrar Cristo às pessoas. Mostrar que você é temente a Cristo, que você segue a Cristo, que você quer relacionamento com Cristo. E qual a melhor forma de demonstrar isso? No Natal é uma forma, porque no Natal você tem várias pessoas da sua família ao seu redor, alguns amigos, algumas outras pessoas, então a partir dali você consegue manifestar isso e mostrar para as pessoas aquilo que Cristo tem feito em suas vidas. Então é muito importante que a gente possa ter isso em mente para que nós possamos utilizar desse momento e mostrar a glória de Cristo para as pessoas. O que é estar sob o senhorio de Cristo? O que é estar ali naquele momento, naquela situação, e não simplesmente, ok, Feliz Natal e tchau. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente. Então eu tenho que mostrar o quê? Aquilo que já aconteceu comigo. Eu fui batizado. Quando eu me batizei, eu falei que Jesus era o meu Senhor e meu único Salvador. Então, se Jesus é meu único Senhor e único Salvador, eu preciso mostrar para as pessoas isso. E nesse momento do Natal, eu preciso mostrar para as pessoas que Ele está comigo e que Ele é comigo. Então, eu preciso ter essa humildade de reconhecer isso e de mostrar isso para as pessoas e que as pessoas entendam isso. Não preciso ser um cara que vai chegar incisivamente, mas eu preciso falar, porque o Espírito Santo ele vai agir nessas pessoas. Os corações estão esperando por isso. As pessoas estão esperando por isso. E nós não podemos ser negligentes ao ponto de nos calarmos, de não falarmos sobre Deus para as pessoas. Se eu não falar para as pessoas sobre Cristo, eu vou ter problema. Eu não vou conseguir mostrar aquilo que Deus faz na minha vida. Eu preciso falar, eu preciso ser movido pelo Espírito para falar para as pessoas, para que o Espírito mova o coração dessas pessoas e os incline para Cristo. Isso é muito importante. Isso faz parte daquilo que eu estou falando ali naquelas mensagens sobre o chamado, Tem a última mensagem que é sobre o discipulado, que é exatamente sobre isso. Então, fique atento aí nas redes, que logo vai sair essa mensagem também. O terceiro ponto é o presente da graça e verdade. O versículo fala aqui, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando ele fala aqui cheio de graça e verdade, então ele vem com toda a sua graça, toda a sua verdade, que é só em Cristo que nós encontramos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de Cristo. Então aqui está junto, está falando exatamente isso. Nós temos que seguir esse caminho, um caminho da verdade, um caminho de Cristo. E nesse Natal, Cristo vem com essa graça sobre nós, esse presente, essa graça que nos tira do lamaçal e nos leva a ter uma vida com Cristo. Essa graça que vai nos mover e nos guiar para que nós possamos estar mais perto de Cristo, seguindo o caminho da verdade. Então não adianta eu negligenciar esse tipo de coisa, porque é isso que Cristo espera de mim. E eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Preciso levar isso para as pessoas, como eu acabei de dizer. Então eu não posso ficar parado aqui sem fazer isso. Então nós recebemos a graça através de Cristo para podermos aceitá-lo e assim propagar a sua mensagem aos quatro cantos, para todas as nações, como está lá no ID de Cristo para nós. E o maior presente que nós ganhamos com tudo isso é a salvação. Porque todo aquele que crê em Cristo será salvo. Então, se você ainda não creu, não aceitou a Cristo na sua vida, não perde tempo, porque o dia é próximo. Várias mensagens aqui, eu sempre enfatizo isso. Hoje eu estou mais perto da vinda de Cristo do que eu estava ontem. Então, eu não posso perder tempo. Tenho que estar sempre buscando a Cristo, buscando viver um relacionamento de verdade, para que isso movimente a minha vida e eu esteja fixo naquilo que é correto. Então, eu não posso perder tempo. Eu tenho que aceitar Jesus e falar sobre Jesus para que outras pessoas vejam e recebam essa graça e sintam a verdade no coração delas. Sintam a Cristo no coração delas. Nós somos reconciliados através dessa graça
com o Pai. Então, a partir do momento em que Cristo se fez carne, ele veio até nós, nos lavou dos pecados, nós cremos nele e ele fez o que conosco? Nos deu salvação, nos deu vida eterna. Então, eu não posso perder tempo, eu tenho que correr atrás disso. Eu tenho que estar pronto para quando o dia chegar, eu ir com Cristo e não ficar aqui sofrendo nessa terra. Por conta de Cristo, nós podemos nos chegar ao Pai. Nós podemos estar próximos do Pai, porque Ele nos reconciliou através de sua vinda até aqui e depois da sua morte em cruz, para que nós pudéssemos ter essa reconciliação com o Pai. Tudo aquilo que foi quebrado em Gênesis foi reconstituído nos Evangelhos. Então nós temos que ter isso em mente. O pecado criou um abismo e Cristo veio e estreitou isso. Tirou esse abismo entre nós e o Pai. O véu foi rasgado e nós podemos hoje nos achegar a Ele. Então, não perca tempo. Receba essa graça em sua vida, essa verdade em sua vida e siga em Cristo. E para concluir, eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, em Isaías 9:6. Isaías 9:6 ele vai falar o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é Jesus. E você está usando o Natal para quê? Está usando o Natal para falar sobre Jesus? Ou está usando o Natal para falar sobre Papai Noel, sobre solstício de inverno, sobre qualquer coisa pagã que tem por aí? Ao invés de você ficar combatendo essas coisas, aproveite esse tempo para mostrar que Cristo veio, se fez carne e nos deu a sua glória e a sua verdade para que nós possamos estar aqui. Que Deus ilumine o seu Natal, que você possa, você e sua família, ter Ele como centro das atenções e que nós juntos possamos celebrar. Cristo se fez carne, habitou entre nós e hoje está à destra do Pai, só esperando o dia da sua volta. Então não perca tempo, aceite Jesus e viva esse Evangelho, o Evangelho do Reino, onde as pessoas irão juntas celebrar a vida em Cristo. Muito obrigado, que Deus abençoe o seu Natal e acompanhe aqui os vídeos do canal. Se você gostou do conteúdo, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda a plataforma a divulgar mais os nossos vídeos. Muito obrigado e que Jesus seja o centro da sua mesa neste Natal. Até mais.